Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E olha só, a gente chega para mais um Mundo da Criança, mais um tema incrível para você. Pode chegar, doutor Frei, vai chegando aí, vai se acomodando aí, ó, chega aí no seu cenário, se acomoda, seja muito bem-vindo. Porque hoje o doutor vai falar de um assunto, a gente vai seguir aí a questão da saúde mental, mas hoje com um tópico diferente, vale muito a pena você ficar, mas é com você, doutor Francisco, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente nesta sexta-feira o programa O Mundo da Criança. Que alegria mais uma vez estar com vocês, estar falando sobre crianças, sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo da criança, que coisa linda. Como profissional, como pediatra, como papai, como vovô, é claro que a gente sente muita alegria em estar falando sobre saúde das crianças, saúde dos filhos. E oxalá a gente consiga transmitir algum conceito, alguns valores e até popularizar alguns conceitos que possam envolver a saúde dos nossos filhos. Marcos, a semana passada nós falamos sobre um aspecto da saúde mental da criança e do adolescente, que nós falamos sobre depressão. Até lemos no livro, lembra? O Pediatra Instruindo a Família tem um capítulo sobre depressão em criança. Aproveitando, Marcos, eu convido você a comprar o livro, que além de depressão, tem muita coisa alegre e feliz que possa orientar você a cuidar das crianças. R$50 e você, com isso, você já sabe, você está beneficiando o projeto Amor de Criança, que acontece lá na Universidade de Marília. Que alegria poder participar com você deste livro, somos o autor, nós garantimos que tem uma qualidade adequada e que vai ajudar você a cuidar do seu filhinho. Mas hoje, além da depressão, Marcos, nós temos um aspecto assim, importante do comportamento das crianças, é a ansiedade. E é muito comum nós ouvirmos hoje dos pais: doutor, essa criança é muito ansiosa. Cada vez que tem uma situação especial, ou alguma situação que envolve a família, ou mesmo algum passeio, nossa, esse menino se transforma, ele fica diferente, ele fica agitado, ele fica realmente assim, diferente do que ele é normalmente. Então nós temos ouvido muito isso, e a gente quer abordar exatamente isso para dar alguns conceitos, alguns valores, Marcos, algumas dicas, como trabalhar com esse aspecto emocional da criança. E nós mencionamos, aí começamos a semana anterior o programa falando assim, perguntando para você, papai e mamãe, oxalá você está ouvindo hoje, não ouviu a semana passada, nos dê a liberdade de perguntar novamente: como está a saúde mental das crianças e dos adolescentes? Mais especificamente, como está a saúde mental da sua criança, do seu filhinho? Como é que, se você tivesse que responder agora, como é que você abordaria assim, a saúde mental do meu filho, o aspecto psicológico do meu filho, o aspecto emocional do meu filho, o aspecto emocional que envolve a família, eu papai, eu mamãe, filhinho, filhinha, nós 3, nós 4, quem sabe nós 5. O pediatra gosta dessa história de muito filho, mas como é que está a saúde mental, o relacionamento emocional da sua criança com vocês, ou de outras crianças com outras crianças? Como é que está o emocional na escola? Eu faço essa pergunta para você e é esse aspecto que a gente quer abordar. Lembrando que nós temos um conceito de saúde que é o perfeito equilíbrio físico, emocional, e nós acrescentamos, claro, espiritual. Sem Deus a coisa não anda. Mas não existe saúde sem saúde mental. Quer dizer, o aspecto psicológico é sempre importante. Nós falamos a semana passada como a criança fica depressiva, quantos problemas traz. Hoje a gente quer falar sobre outro aspecto da saúde mental, que é aquela criança ansiosa. É sobre ansiedade e como isso se manifesta na criança. Então, veja, nós falamos que assim, em todo o mundo, os transtornos que mais
atingem as crianças são a ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e a depressão. Depressão nós já comentamos. O TDAH merece um programa só para isso. É um assunto outro diferente do que a gente quer abordar agora. Mas são os aspectos assim, emocionais de todo mundo, são esses aspectos aqui. É a ansiedade que a criança vive, é o TDAH e a depressão. Mas hoje a ênfase é sobre ansiedade. E a gente quer conversar com você sobre isso. Lembrando assim, sabe? Primeiro, Francisco, como é que é esse negócio de ansiedade? De onde vem? Como é que funciona o negócio? Qual é a origem disso? Sabe, em medicina, sempre a gente tem que estuda a etiologia. Por exemplo, se você tem uma pneumonia, você quer saber sempre qual é a etiologia dessa pneumonia. Quer dizer, qual é o micróbio que causou essa pneumonia. Então, quando a gente fala nos aspectos emocionais, a mesma coisa. A gente tem que procurar o fator etiológico, o fator causal. Como é que começa isso? Sabe, e aí, ansiedade e depressão dependem da genética e do ambiente. Duas coisas importantes. A genética, você quer dizer assim, a hereditariedade, você quer dizer assim, é o meu filho, então a herança eu transmiti para ele. A minha genética, combinado com a genética da minha esposa, pode ter resultado no aspecto da depressão. Mas é claro que você, quando sabe disso, eu sou meio ansioso. Na hora que eu vou trabalhar com o meu filho, a hora que eu estou me relacionando com o meu filho, eu tenho que trabalhar comigo. Eu tenho que trabalhar comigo, papai, mamãe. Eu sou o pai, eu sou a mãe. E lembrando isso, que existe esse conceito assim, do modelo, né? Então, o fator genético é importante. E se você se sente assim um pouquinho ansioso, mamãe, eu sou muito ansiosa, dá uma trabalhada com isso com você, sabe? Porque isso não vai mudar. É a genética, você não vai mudar. Mas também existe a epigenética, que muda um pouquinho a expressão das proteínas e pode realmente moldar para que a sua genética não seja assim, tenha uma influência assim tão importante negativamente na vida do filho. E o outro fator é o ambiente. Quem é o ambiente do filho? É a casa que ele mora, né? É o quarto que ele vive, é a sala que ele brinca, é a sala que tem lá as visitas, etc. Tem a cozinha, isso é o ambiente. Mas o ambiente não é esse aspecto estático de quatro paredes. O ambiente sou eu, papai. O ambiente sou eu, mamãe. O ambiente somos nós. E é essa unidade somos nós, essa unidade, Marcos, que tanto a gente valoriza, que é tão importante, essa unidade chamada família, pertencente a uma unidade chamada lar. Nossa, como isso é importante. Sabe, esses são os aspectos etiológicos de uma criança que possa ser um pouquinho ansiosa. Por isso, eu tenho que trabalhar, eu sou o modelo, papai. Eu sou o modelo, mamãe. Eu tenho uma genética meio favorável à ansiedade. Mas espera aí, na hora de eu cuidar do meu filho, na hora de eu me relacionar com ele, ou até na hora que eu me relaciono com o papai, ou o papai se relaciona com a mamãe, a gente tem que controlar um pouquinho essa ansiedade. Então, um ambiente de muito estresse, insegurança e ansiedade para um cérebro jovem e imaturo pode não ter estratégias para compreender e lidar com as diversidades. Então, o problema da criança, meu querido, é que tem um cérebro assim, muito jovem, muito imaturo, que absorve os fatos. Ele não tem estratégias, mecanismos de defesa para trabalhar com a ansiedade. Então ele vive aquele ambiente de ansiedade, ele vai absorvendo esses fatos. Então isso que a gente quer colocar para vocês em relação a esse problema da etiologia da ansiedade, que é o fator genético e o fator ambiente. Aí a gente vai na sequência, no segundo bloco, né, Marcos, completar alguma coisa a mais sobre esse aspecto da ansiedade. Chama aí, Marcos, nós já voltamos.
É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com mais no nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. Não saia daí, até já. Novembro é o mês para nos unirmos e derrubarmos tabus sobre a saúde do homem. A Unimed Marília oferece ampla rede própria e credenciada, com médicos qualificados para ajudar você na prevenção e nos cuidados com a sua saúde. Adquira seu plano de saúde. 14 3402 2522. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras. Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. Doutor! E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Aqui no Maternalzinho Criativo, cada criança começa uma nova história. Nessa fase, a afetividade, acolhimento e cuidados são fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. A sala de aula é o espaço que convida, que acolhe e que cria a necessidade da criança em pesquisar, escolher, descobrir, conhecer, convida à ação. O cuidado e o afeto também são essenciais na hora da troca, que é o momento da comunicação, olhos nos olhos, possibilitando a criança ir construindo uma imagem de si e também do outro. Na hora do soninho, oferecemos um ambiente tranquilo e acolhedor para que nosso aluno possa descansar, desenvolver-se e carregar as energias. A atividade psicomotora trabalha o desenvolvimento e o fortalecimento dos músculos e do equilíbrio. E através das ações lúdicas e desafiadoras, incentivamos o movimento, a coordenação e a criatividade. As habilidades e a autonomia são desenvolvidas nas atividades diárias e a criança é convidada a viver e a explorar todos os sentidos, diferentes texturas e sensações. O Maternalzinho Criativo oferece um mundo de descobertas. Com uma formação consistente desde os primeiros passos. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Já estamos de volta com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também o Colégio Criativo de Marília. E que bom que você está aqui com a gente. Ele já está aqui, ó, doutor Francisco Agostinho Júnior. Ansiedade. Interessante isso, hein, doutor? Fala mais pra gente aí, é com o senhor. Então, Marcos, estamos aqui no segundo bloco, nessa sexta-feira. Que delícia, que maravilha viver uma sexta-feira aqui com essa possibilidade que o Canal 4 nos oferece para falar sobre crianças, o mundo da criança, hein, Marcos?
Está no ar, 20 anos falando sobre criança. Que maravilha, que grande bênção nós recebemos com essa oportunidade. Mas nós estamos falando sobre um aspecto emocional da criança. Você que chegou agora, tal, o que você está tratando hoje, Francisco? Nós estamos tratando sobre um aspecto emocional, psicológico, saúde mental da criança e do adolescente. Então nós já falamos assim, como está a saúde mental do seu filhinho, da sua filhinha? Nós falamos que não há saúde sem uma saúde mental adequada, sem um aspecto emocional, psicológico adequado. Que legal. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Nós falamos que as causas, assim, as doenças, depressão, TDAH, ansiedade, são as coisas mais comuns que a gente tem como os transtornos mentais, né? E aí a gente estava falando que realmente a ansiedade tem uma etiologia assim, familiar, genética, temos que fazer uma abordagem da maneira como a família vive, da maneira como a família se comporta, da maneira como é o relacionamento, esse relacionamento difícil que é de pai para filho, né? E a gente aqui, Marcos, tem mencionado muito esse aspecto assim, que é bíblico do relacionamento de pais para filho, dos pais com os filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar, né? Nós não estamos no fim do programa não, estamos no meio, mas só para falar da importância dessa genética, desse ambiente, em termos do equilíbrio emocional dos nossos filhos, das nossas crianças, né? E aí, a gente tem assim, mas o que é a criança? Como é que é esse negócio? Olha, sinais de ansiedade infantil. Então, vamos falar alguma coisinha? Como é que a gente percebe isso, né? Como é que o pai e a mãe falam, poxa, meu filho realmente é muito ansioso. Olha, Marcos, eu vou repetir isso. Eu tenho ouvido tanto isso, e essa experiência de trabalhar com os papais, com as mamães, de ouvir, que me trouxe a inspiração para fazer o programa sobre saúde mental das crianças. Falamos sobre depressão e hoje sobre ansiedade. E assim, então, meu filho é tão ansioso que tem hora que eu fico nervosa com ele. A ansiedade assim, a ansiedade assim que chama atenção. A gente fica chateado às vezes, porque, olha, e muitas vezes a mãe fala assim, eu e meu marido não somos assim, né? Nós falamos muito relação entre pais e filhos, né? Mas a mãe às vezes diz assim, olha, eu não sou assim, meu marido não é assim, a gente vive tão bem, que legal ouvir isso, né? Mas a criança, de repente, por fatores outros que não são especificamente relacionados ao relacionamento com os pais, essas crianças são ansiosas. E aí, como é que ela se manifesta? Quais são os sintomas ou sinais que podem aparecer? Aqui tem algumas coisas assim que pode assim, se você perceber que isso é ansiedade. Um deles é o medo, né? Tem aqui, olha, medo. Claro que toda criança tem medo, né? Tem medo de algumas situações que a gente cria, tem medo de sair, tá sempre chamando o pai, não fica sozinho, tem medo, acorda à noite às vezes e quer o pai e a mãe porque está com medo, né? Então, mas isso é uma coisa normal, a criança ter uma certa insegurança e referir medo, claro que isso é normal, mas a gente chama atenção disso porque quando isso é exagerado, você tem uma criança que não fica sozinha de jeito nenhum, você mesmo vai dizer assim, olha, ela é muito ansiosa, fica sempre na barra da minha saia, como as mães dizem. Então, atentam para isso, para o medo, porque a ansiedade, ela é um sintoma e uma manifestação, neurológica, psiquiátrica, então a gente pode cuidar. Então, às vezes a gente faz um tratamento aí com alguns aspectos emocionais, um apoio de psiquiatras, de neurologistas, de psicólogos, e a criança melhora muito. Então, quando você observa o medo, como também você observa assim, sabe aquele negócio, Mar, de roer unha? Isso aí eu conheço bem, sabe? Mas isso é ansiedade também.
é um aspecto emocional. Então, qualquer fato que, assim, sentou na mesa e falou qualquer coisa diferente sobre, por exemplo, a escola, né? Olha, amanhã tem prova. Você olha para o filho está roendo unha. Ansiedade, né? E várias situações. Está lá o filho maior, lá participando com o pai, assistindo algum filme, assistindo televisão, um jogo, alguma coisa assim, e ele está lá. Às vezes está brincando com o pai, fazendo um joguinho, um videogame e tal, mas tirou o controle da mão, a mão vai na boca, a unha. Isso é ansiedade. Então, roendo unha. Às vezes, a criança tem dificuldade de conciliar o sono. Demora para dormir, acorda muitas vezes, né? Então, isso também é um sintoma que a gente pode relacionar a um aspecto emocional da ansiedade. Que mais? Olha, dor de cabeça. É só ficar nervoso por alguma coisa, Francisco, ele queixa de dor de cabeça. Aí entra um quadro que às vezes essa dor de cabeça já não é uma dorzinha de cabeça, mas é uma enxaqueca, né? A criança fica nervosa, a criança fica preocupada, a criança tem uma manifestação aí e a cabeça já começa a doer. Mãe, estou com dor de cabeça, e às vezes vai deitar e quer ficar no escuro. Enxaqueca causada por aspectos, por fatores emocionais. Agitação, isso aí é muito comum, né? Tem alguma situação nova, a criança vai viajar. Tem mãe que fala assim, mas eu não posso falar que vou viajar uma semana antes, um mês antes, porque senão é um mês de ansiedade, é um mês de um filho diferente dentro de casa, ou é uma semana. Então eu tenho que falar que nós vamos visitar a vovó no dia que nós vamos visitar, quando a gente for pegar o carro ou na noite anterior. E se eu falo na noite anterior, nem dorme direito à noite, tem uma alteração do sono, né? Ansiedade, né? Então a criança fica agitada, ela se modifica, fica assim numa situação que o pai não controla. Então ansiedade, às vezes o psiquiatra infantil pode orientar, ou às vezes usar algum remédio que ajuda. Então isso é coisa tratável. Nós temos dor abdominal, que está escrito assim, dor na barriga. A criança, gente, aí já é mais com a gastroenterologia infantil, porque nos procuram frequentemente, porque o aspecto emocional leva a ter dor na barriga, né? Dor abdominal por fatores emocionais. Então a ansiedade pode provocar tudo isso. Tem uma outra coisa que é comum a mãe falar: olha, se vai acontecer alguma coisa, se a gente vai passear, se a gente programa alguma coisa, ou se vai chegar alguém em casa, a avó vem visitar, pronto, ele perde o apetite. Que coisa engraçada, ele não come. Eu fico assim preocupado, come o mínimo. Então alterações do apetite podem ocorrer quando você tem uma criança ansiosa. Claro que isso não é uma coisa que coloque em risco a vida do bebê, mas às vezes modifica a dinâmica familiar. E tem outros sintomas aí que nós vamos mostrar para alertar você, papai, quando assim pensar de que meu filho possa estar vivendo um momento de ansiedade. Chama aí, Marcos, um minutinho e a gente já volta para completar o nosso terceiro bloco. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta para o último bloco. Passou rápido, hein? Não sai daí não. Até já. Novembro é o mês para nos unirmos e derrubarmos tabus sobre a saúde do homem. A Unimed Marília oferece ampla rede própria e credenciada, com médicos qualificados para ajudar você na prevenção e nos cuidados com a sua saúde. Adquira seu plano de saúde. 14 3402 2522. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E aí, agora, já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras. Ordem no tribunal.
Essa é a melhor opção de investimento. E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Já estamos de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta e Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Esse último bloco, né, que é o último, mas não é menos importante não, pelo contrário, tem muita coisa boa, então fica com a gente aí, falando sobre essa questão da ansiedade nas crianças, tema super interessante, muito oportuno, doutor. Olha, incrível. Já tá chegando ele, ele aqui, ó, já pintou aí. Fala aí, doutor Francisco, para fechar com chave de ouro o programa de hoje. Vamos lá. Muito bem, Marcos. Nosso terceiro bloco, vamos terminar o programa já já. Você que é telespectador, que é nosso colega, nosso amigo, você que acompanha com a gente essa vida de pediatra, você que é papai, que é mamãe. Marcos, vamos completar o terceiro bloco e nós estamos falando sobre saúde mental dos nossos filhos. E aí, nós estamos falando sobre esse tema da criança ansiosa. Ansiedade, Francisco, isso também tem em criança. Eu estou chegando agora aqui no sofá e tal, mas isso também tem. E nós já falamos assim que a criança pode somatizar várias coisas, perder o apetite, ter dor abdominal, não conciliar o sono, ficar... E tem mais algumas coisas que a gente quer falar. Nós começamos aqui, olha, crises de pânico. A gente vê isso muito, olha, muito em adulto, né? E falar assim, olha, eu tenho pânico. Francisco, isso tem criança? Tem. E é interessante, Marcos, que é uma coisa muito desagradável. Ainda a semana passada a gente viveu isso dentro da minha sala de atendimento. O pânico que a criança teve, porque ela iria ser examinada, né? É uma coisa assim, um transtorno que é difícil até de descrever para você, papai, mas se você tiver um filho que tem um transtorno, que tem uma crise de pânico, você vai ficar chateado e vai identificar logo como a criança fica diferente, muda completamente o seu faces, ela fica assim, como assustada, gritando muitas vezes, né? Aquela crise, aquele medo assim, de terror, né? Então, crise de pânico pode ser manifestação de uma criança que tenha um diagnóstico de ansiedade. E como é chato isso para o papai. A gente procurou acalmar a situação, mas a gente viu assim, até lágrimas na mãe, Marcos, de ver o seu filho em pânico. Mas é uma coisa assim muito desagradável. E ele que entrou sorrindo, me cumprimentando na sala, e de repente, como eu pedi, olha, vamos tirar a blusinha, tal, o sapatinho, para a gente, tio, poder examinar você. Ele teve uma crise de pânico. E aí a mãe disse, não, ele já teve outras, não é só aqui, não. Ele já tem
tem tido isso com frequência até. Toda vez que tem que experimentar uma situação nova, tem que viver uma situação diferente daquilo que é a sua casa, ele tem disso. A gente tem essa dificuldade, às vezes, na escola. Quando acontece qualquer coisa na escola diferente, de relacionamento com o amiguinho ou com a professora, ele já tem. Ele pode entrar e a gente, às vezes, é chamado na escola em função de crise de pânico. Então, um sintoma, assim, desagradável para a família, chato para a família, né? Mas, então, existe em criança. E aí a gente chama a atenção de você, papai. Se você tem alguma coisa equivalente a isso, próximo disso, você tem dúvida, uma avaliação neurológica, uma avaliação com um psiquiatra infantil, com uma psicóloga, pessoas que podem te orientar melhor sobre o aspecto da saúde mental do seu filho, do aspecto emocional e psicológico da sua criança, né? A gente tem alterações alimentares. A criança tão ansiosa que tem modificações para comer, às vezes não mama, às vezes quer uma coisa diferente e a mãe faz aquela coisa diferente, frita o ovo porque pediu, mas também ela está tão diferente que não come aquilo também. Não é chatice, não é que a criança merece ser agredida por isso, não. Às vezes a criança tem uma manifestação de ansiedade com mudanças dos seus hábitos alimentares. Tem falta de foco, ela na escola não centraliza, não tem aquele foco de aprendizado que possa ajudá-la. Ela tem irritabilidade, fica às vezes, olha, quando tem assim uma situação nova, uma situação diferente, certo? Ela fica assim muito irritável. Tudo isso relacionado, olha, aos aspectos emocionais da ansiedade. Então a crise de pânico, alterações alimentares, a falta de foco, chorar sem razão. Veja que tem uma crise de choro que até assusta os pais ficam chateados. E se isso acontece com uma avó ou na casa de um amigo, fica mais desagradável para a família. Mas tem mais coisas, a ansiedade, mudança de humor, inquietação, pensamentos negativos, para aquela criança maior que sabe expressar. Fica com medo de tudo, como nós já mencionamos. Preocupação excessiva, é aquilo que nós mencionamos, eu vou viajar. Uma preocupação terrível com a viagem, certo? E aquilo chama atenção e chateia. Doutor, eu não posso falar que eu vou no supermercado à tarde, porque agora é meio-dia. Se eu falar que vou à tarde, ele vai ficar com uma ansiedade danada, ele vai ficar com uma preocupação, ele vai ficar fazendo plano do que tem que comprar. Isso é a ansiedade. E aí a gente está mencionando da importância de você relacionar isso com o ambiente familiar. E tem mais algumas coisas que a gente quer mencionar com vocês. Olha, os transtornos de ansiedade são os quadros psiquiátricos mais comuns na infância e na adolescência. Quer dizer, você tem criança ansiosa com frequência. É preciso destacar, isso aí a gente quer mencionar para você, papai, que possa ter um filho que tem um certo grau de ansiedade, isso está trazendo preocupação para você. Que é importante destacar que um certo grau de ansiedade é normal. Quer dizer, um pouquinho assim, ele é ansioso, mas eu também sou, mãe também é, e a gente toca isso para frente. Percebemos que é um grau pequeno, não altera a vida da criança, não muda seu rendimento escolar, não é uma coisa que tem manifestação, uma somatização, uma dor abdominal, não é uma coisa que faz ele emagrecer porque alterou o apetite. Não, um certo grau é normal e até saudável. No caso das crianças, é comum antes de uma viagem, uma festa de aniversário, uma apresentação na escola, a criança ficar assim, preocupada e tal, aquela coisa, mas um grau leve, que você está administrando legal. O problema ocorre quando ela é desproporcional às situações vividas, causando impacto funcional no dia a dia, a ansiedade patológica excessiva, persistente e causa sofrimento. Tenho certeza que é uma coisa que você não quer, é ver o filho sofrer. Nem eu quero, ninguém quer.
né, Marcos? A gente tem um cuidado com os filhos e às vezes quando a ansiedade é excessiva, o que nós queremos chegar no final do programa conversando com vocês? Quando a ansiedade é excessiva, a gente leva a criança a sofrer. A gente não, a criança sofre. E aí que precisa, assim, do amparo nosso. Eu sou o pai, eu sou o alicerce, eu sou o forte da casa, eu sou a mamãe que acalenta, que põe no colo, que leva, que modifica a oferta, muda o ambiente, que distrai a criança, né? Então, embora seja normal um certo grau de ansiedade, a gente precisa tomar cuidado como nossos filhinhos estão sofrendo por ser muito ansioso. Marcos, é isso que a gente queria destacar com esse sintoma assim, emocional tão importante. Semana passada, depressão, hoje ansiedade, né? E assim, nós vamos mostrando aos pais as coisas assim, que são normais ou que têm um significado mais importante. E com isso a gente chega ao fim do programa, né, Marcos? Desejando a você, que é amigo, que é telespectador, que olha, Deus abençoe, que você tenha um final de semana muito feliz, sem depressão, sem ansiedade, ensinando o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!